Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre método da equivalência patrimonial. Nós já começamos a falar do método da equivalência patrimonial na aula passada, não é mesmo? Então nós já vimos alguns pontos e hoje a gente vai ver como é que funciona verdadeiramente o método da equivalência patrimonial, que é um método, para avaliar os investimentos permanentes. Beleza, a gente já estudou o método de custo, agora a gente vai continuar vendo o método da equivalência patrimonial, vai falar um pouco sobre mais-valia, vai falar um pouco sobre goodwill, vai falar um pouco sobre compra vantajosa também, e vamos resolver aí diversas questões de prova para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma relembrada rápida no que a gente falou na última aula. Olha só, basicamente foi o seguinte: ativo não circulante em investimentos. Falamos que ativo não circulante em investimentos são aquelas ações que você tem a intenção de permanecer com ela. E elas são avaliadas pelo MEP quando se tratar de coligada, controlada, sociedade do mesmo grupo ou sociedade sob controle comum, ou avaliadas pelo método de custo, que são os outros investimentos que você tem, que são aqueles investimentos permanentes que não são avaliados pelo MEP, são os demais casos. A avaliação no método de custo é pelo custo de aquisição, menos a ajuste para perdas prováveis quando essa perda for comprovada como permanente, beleza? E aí falamos que no método de custo não importa o que está acontecendo lá na investida. O que importa, vejam só, ali na esquerda, no canto superior, tem um esquema. Você tem a investidora, que é quem está investindo, e você tem a investida, que é de quem você está comprando as ações. No caso do investimento avaliado pelo custo, não importa o que está acontecendo no PL da investida. O que importa é somente a distribuição dos dividendos. Dividendo é o seguinte, eu já falei para vocês que é quando você compra uma ação de uma empresa, você não vai trabalhar naquela empresa. Você não vai trabalhar na Petrobras porque você comprou ações da Petrobras, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você compra uma ação que é avaliada pelo custo, você espera receber dividendos, não é mesmo? E aí, você receber dividendo no método avaliado pelo custo, tem dois tratamentos que são distintos. O primeiro, se for antes dos 6 meses, quando você compra uma ação, e dentro de 6 meses você recebe dividendo, esse dividendo ele vai reduzir o custo de aquisição, tá? Porque entende-se que quando você comprou, quando você adquiriu aquelas ações, elas já estavam com o preço do dividendo. Porque, por exemplo, se eu tenho um título que ele tem um valor de 100, mas eu sei que daqui a 3 meses eu vou receber R$50 de dividendo, eu não vou te vender por 100, porque ele já tem um valor de 100. Então, se eu sei que eu vou receber 50 de dividendo daqui para frente, eu vou te vender por 150. Então, essa mesma lógica é a lógica aplicada aí na aquisição, no recebimento de dividendos pelo método avaliado de custo, quando você recebe dividendos antes dos 6 meses, beleza? E quando você recebe dividendos depois dos 6 meses, você vai tratar isso como receita. Ok, continuando. Além disso, fizemos aqui os lançamentos, fizemos aqui o lançamento de dividendo antes, depois de lançamento de aquisição, lançamento da perda, tudo que você precisa saber. Fizemos essa questão da AFRFB de 2003, que fala aqui, ali onde está taxado que o valor das ações e dividendos adquiridos o valor das ações tinha dividendos adquiridos que já estavam no preço e ainda não tinham sido distribuídos. Ou seja, aqui nessa questão, se alguém lembra, nós já tínhamos ações que foram negociadas com os dividendos. Então, mesmo que essa questão não falou que era 6 meses, você sabia por quê? Porque os dividendos já estavam dentro. Então, eles estavam inflando o valor da negociação. Fizemos aí diversas questões sobre esse tema. Falamos aqui também, lembre-se essa questão do TCE Ceará de 2015, que deu uma pegadinha aí, falando que adquiriu 15% do total das ações, mas que, na verdade, 15% do total correspondia a 30% das ações ordinárias. Beleza. E aí fomos para o MEP, fizemos essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha muito legal, que falamos que o MEP funciona para coligadas, quando é influência significativa, que essa influência significativa ela é presumida quando você tem 20% do capital votante. E o que é 20% do capital votante, pessoal? São as ações ordinárias,
tá? O capital que vota são as ações ordinárias. Quando você vai na bolsa, você tem ações que são ações que terminam com 3 e ações que terminam com 4. Quando você vai comprar lá, por exemplo, Petri 3, você está comprando uma ação ordinária. Então, se você for na bolsa e comprar uma ação Petri 3, Petrobras 3, você se torna um sócio da Petrobras e você vai ter direito a votar nas deliberações. Beleza? Agora, as ações preferenciais não. Ações preferenciais, geralmente, elas pagam dividendo, elas pagam uma participação nos lucros um pouco maior, tá? Só que em compensação elas têm restrito, elas não têm direito a voto. Então essa é a diferença. Voltando lá, a influência significativa ela é presumida quando você tem 20% do capital votante. Só que essa presunção ela aceita a prova em contrário, como toda presunção. Você pode ter mais de 20%, olha lá em cima. Lá em cima no canto direito, você pode ter mais de 20% do capital e não ter influência significativa, e você pode ter menos de 20% do capital social e ter influência significativa. O que é influência significativa? É você poder participar nas decisões político-financeiras e operacionais da empresa. Como que ela é verificada? Lá embaixo no canto direito tem lá, verificação, que é você ter membros no conselho de administração, na diretoria, que são 2 órgãos importantíssimos dentro de uma sociedade anônima. É você participar da elaboração das políticas, é você fazer um intercâmbio, né? Tem um diretor da empresa, da JBF, que foi para a JIF, você tem um diretor, um conselheiro que foi da JF para JBF, etc. e tal. Você fornecer informações técnicas essenciais, beleza. Aí falamos também que o MEP se aplica para controladas. Controladas é quando? Quando você tem preponderância nas deliberações sociais. Quando que se dá preponderância nas deliberações sociais? Quando você tem 50% das ações ordinárias mais uma ação ordinária, tá bom? E aí, falamos também que você aplica o MEP quando você está em sociedade do mesmo grupo ou sociedade sobre controle comum. Agora, cadê? Aí falamos que o controle pode ser direto, a ESAF gosta muito de cobrar esse tema, a FGV também cobrou esse tema na prova acho que foi de Cuiabá ou de Niterói, tá? Falamos que o controle pode ser direto, aqui no caso o alfa controla a beta, e falamos que o controle pode ser indireto, quando o alfa controla beta e beta controla celta. Nesse caso, indiretamente, alfa vai controlar a celta. Ok, fizemos aqui, falamos a essência do MEP, como é que funciona, e agora, querem ver uma coisa? Uma questão bem interessante aqui para vocês, sobre um ponto que eu gostaria de ter falado essa questão na última aula, mas eu acabei esquecendo. Essa questão, ela trata da companhia Eclipse Supermercados, tá? E o que ela diz? Ela fala o seguinte, a companhia Eclipse Supermercados, dando continuidade à sua estratégia de expansão no início de 2008, participa da constituição da companhia Varejo Luna, cujo capital social totalmente subscrito e integralizado na ocasião será formado por um total de 2 milhões de ações, distribuídas de acordo com os limites legais em ações ordinárias e preferenciais, todas com valor nominal unitário de 30. É política da empresa manter o controle direto de todas as suas investidas, desembolsando sempre o mínimo necessário. Nesse caso, de acordo com a legislação societária, para manter o controle da companhia Varejo Luna, no mínimo, a empresa deverá integralizar o capital social da investida no valor de. Então, pessoal, a questão quer saber qual o valor mínimo que você vai ter que desembolsar aí para ter o controle dessa sociedade. Galera, então aqui a gente vai ter que ter uma regra que é a seguinte. Quer saber quanto que eu vou ter que ter para ter o controle? E aí você já vai ter que saber uma regrinha que é a seguinte. Espera aí. Que as sociedades anônimas, elas possuem basicamente, são 3 tipos, mas vamos falar só de 2 aqui, que são os mais usuais. De ações. Que são as ações ordinárias e são as ações
preferenciais. Beleza. Só que, né, a gente já falou que para você ter preponderância nas deliberações sociais, e isso caracteriza o controle, para você ter preponderância nas deliberações sociais, você tem que ter 50% mais uma do que? Das ações ordinárias. Das ações ordinárias. Só que o artigo 15 da Lei das SAs, da Lei 6.404, fala o seguinte, que no máximo você pode ter 50% de ações preferenciais. Então vejam só, a questão fala, a questão fala o seguinte, que, cadê? Será formado por um total de 2 milhões de ações, distribuída de acordo com os limites legais em ações ordinárias e preferenciais. Isso significa que do total dos 60 milhões, né, porque são 2 milhões de ações, tá? 2 milhões de ações vezes 30, você tem um capital social de 60 milhões. E aí vejam, então, no máximo, de acordo com os limites legais, você vai ter 30 milhões de ações ordinárias e 30 milhões de ações preferenciais. E para que você obtenha o controle dessa empresa, para que você tenha preponderância nas deliberações sociais, ele quer saber quanto que você vai ter que desembolsar. Então vai ter que ser 50% das ações ordinárias, que vai dar 15 milhões, mais uma ação, que dá R$30. Ou seja, o mínimo que você vai desembolsar para ter o controle direto R$15 milhões e 30. Gabarito, letra E. Parabéns aí para quem acertou, tá bom? Então isso cai bastante em prova e eu só queria trazer esse assunto para vocês. Ok. Então agora, a gente já viu esse ponto, vamos começar a falar um pouquinho sobre os lançamentos no MEP. A gente já viu que no MEP, o MEP funciona basicamente do seguinte modo. Você tem uma investidora aqui, vamos supor A, que compra ações da investida, B. Então A comprou 70% do PL da B. O que acontecer no PL de B vai influenciar no investimento de A. Você está comprando um pedaço do patrimônio líquido e o que acontecer no PL de B vai influenciar no investimento de A. Então vamos começar. Primeira coisa, a companhia ABC foi constituída em 31/12/X1 com capital de 100 mil, sendo que a empresa KLS possui 90% do capital da companhia ABC, trata-se de uma controlada, portanto, esse investimento será avaliado pelo MEP. Beleza. Então aqui, na aquisição, você vai fazer débito e investimento em controladas
comprou 90%, não é mesmo? E o capital da ABC é de 100 mil. Nós temos aqui a situação que é a seguinte. Nós temos a ABC, que é a investidora, e temos a KLS. Desculpa, falei ao contrário. Temos a KLS, que é a investidora, e temos a ABC, que é a investida. Beleza. E aí, como que é o lançamento inicial? Você comprou 90% das ações. Você comprou 90% do capital social, logo você comprou 90% das ações. Então você comprou 90 mil reais. Saiu o dinheiro do caixa. Ok. Então vejam o seguinte. Aqui nós temos investimentos 90 mil e caixa 90 mil. Beleza, morreu aqui na aquisição. Vamos lá. E aí a companhia ABC ela apresentou os seguintes resultados. Em 31/12 de X2, tá? Em 31/12 de X2 ela teve um prejuízo de 40 mil reais, lançado integralmente em prejuízos acumulados. Vejam só, então ela teve um prejuízo. O que vai acontecer, pessoal? Vejam aqui como é que funciona o MAP. A companhia ABC ela tem aqui um balanço. Esse balanço, inicialmente, vamos considerar só o PL, tá? Que o restante bate, vamos considerar. Tinha um PL que tinha um capital social de 100 mil. Beleza. E aí, o que houve? Em X2, você teve um prejuízo acumulado de 40 mil reais. Você teve um resultado negativo e você teve um prejuízo acumulado de 40 mil reais. Então, o seu PL, o PL da companhia ABC, inicialmente, ele era de 100 mil. Só que em X2, a própria questão fala aqui, nós tivemos um prejuízo de 40 mil, que foi lançado integralmente em prejuízos acumulados. Então vejam, no final de X2, o PL vai estar o seguinte, capital social 100 mil, menos prejuízos acumulados, 40 mil. Totalizando, portanto, R$60 mil, né? Totalizando 60 mil reais. Mas vejam, se a ABC teve um prejuízo, compreendam, esse ponto é muito importante. Se a companhia ABC teve um prejuízo e diminuiu o seu PL, eu pergunto a vocês, isso vai refletir no investimento da companhia KLS? Isso vai refletir no investimento feito pela companhia KLS? Sim ou não? Sim. Não é? A resposta é sim. E como que você vai fazer isso? Bom, você sabe que a companhia KLS, ela tem 90%
do PL da investida. Logo, nessa situação, em x2, o que vai acontecer? Eu terei aqui 90%, 9 vezes 6, 54, 90% de 60 mil reais. O meu investimento, então, ele tem que ser avaliado por 54 mil reais. Vejam, o meu investimento em X2, ele vai ter que passar a ser avaliado por 54 mil reais. Só que o que acontece? Lá no meu ativo não circulante investimentos, ele está avaliado por 90 mil. Só que está errado. Não tenho mais esse valor de investimento. O meu valor caiu. Significa o quê? Que eu vou ter que fazer uma comparação. Bom, então se eu tinha um valor inicial de 90 mil reais e agora o valor calculado pelo MEP foi de 54 mil, o que significa dizer? Significa que eu tive uma perda. No valor de quanto? No valor de 36 mil reais. Eu tive uma perda, portanto, no valor de 36 mil reais. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um razonete. E vou lançar perdas com o MEP, que é uma despesa. E vou registrar aqui, ó, 36 mil reais. E a contrapartida vai ser o quê? A contrapartida, eu vou fazer um lançamento lá na minha conta investimento. Vou reduzir aqui 36 mil reais. Entenderam? Então, quando eu fiz isso, o meu PL está avaliado certinho ali, de acordo com, reflexamente, de acordo com o PL da investida. Entenderam? Beleza. Então, seguindo. O que mais que aconteceu aqui? Em 31/12 de X3, ela teve um lucro de 10 mil reais, usado para abater parte dos prejuízos acumulados. Então, o que aconteceu em X3, galera? Você teve um lucro de 10 mil reais e esse lucro foi usado para abater parte do prejuízo acumulado. Então, deixa eu aumentar isso aqui que está ridiculamente pequeno. Então, se o seu PL tinha um capital social no valor de 100 mil e tinha prejuízo acumulado de 40 e você teve um lucro de 10 mil, o que vai acontecer? O seu prejuízo acumulado ele vai reduzir de 40 para 30. Logo, o seu PL, que era de 60, ele vai passar a ser de quanto? Ele vai passar a ser de 70. E aí, eu vou riscar aqui, mas já que vocês estão anotando aí o negócio de vocês, não tem problema. Em X3, o
que nós teremos? A gente tem que o nosso investimento, novamente, é 90% do PL da investida. E o que a gente vai ter aqui, então? Vamos lá. 90% de 70 mil. 9 vezes 7 dá quanto? 63. É isso mesmo. 90% de 70 mil. 9 vezes 7 dá 63. Ok. Qual que é o valor inicial que nós temos aqui? O valor inicial vai ser isso aqui, ó. 90 mil menos 36, que é o saldo anterior, que era de 54 mil. Só que nós calculamos no MEP que esse valor ele tem que estar registrado por quanto? Por 63 mil. O que isso significa dizer? Significa que eu tenho que aumentar o valor do meu investimento. Logo, aqui o que aconteceu? Eu tive um ganho com o MEP. Um ganho com o MEP no valor de 9 mil reais. Eu tive um ganho. Então, agora eu vou lá e vou ter que pensar o seguinte. Bom, vejam só. O meu investimento, ele está avaliado por 54 mil reais. Só que eu tive um ganho. Então, se eu tive um ganho em X3, agora eu vou lançar assim. Ganho com MEP. Que é uma receita no valor de 9 mil reais. E vou jogar isso aqui aonde? Vou jogar isso na conta investimento. 9 mil reais. Assim, essa conta, portanto, ela vai estar com um saldo de R$63 mil. Entendido, pessoal? Tá entendido tudo? Tudo entendido até aqui? Tudo tranquilo? Sim ou não? Então, beleza. Ok. X4. Você teve um lucro de 50 mil reais sem distribuição de dividendos, usado para abater o restante dos prejuízos e para constituição de reservas. Então vejam só, você teve 50 mil reais aí de lucro. Você não distribuiu o dividendo, você apenas abateu os prejuízos restantes e constituiu reservas. O que vai acontecer? O PL da investida da companhia ABC, então, você teve aqui 50 mil reais. Você tinha prejuízo acumulado de 30. E você vai, então, matar esse prejuízo acumulado. Só que, se você utilizou 30 para matar o prejuízo acumulado, ainda vai sobrar quanto? Ainda vai sobrar 20. E esses 20 você vai utilizar para quê? Para constituir reservas. Esses 20, portanto, você vai utilizar para constituir reservas. Logo, o PL da investida, no final, ele vai estar assim. Capital social 100 mil. E reservas no valor de 20 mil. Logo,
O seu PL ele vai ter um total de quanto? Ele vai ter um total de 120 mil. Nós estamos em X4. E vejam, nós temos 90% do PL da investida. A companhia KLS, ela tem 90% do patrimônio líquido da investida. E o que está acontecendo nesse caso? Então, nós temos 90% de 120 mil. 90% de 120 mil dá quanto? Dá 108 mil reais. Vejam só. Então, 90% de 120 mil dá 108 mil reais. Esse é o valor pelo qual o meu investimento deve ficar avaliado. Esse é o valor pelo qual o meu investimento deve ficar avaliado. Então vamos lá. O valor do MEP encontrado foi de 108 mil reais. Ok. Só que o valor inicial que eu tenho é de quanto? 63 mil, que é o valor que terminou X3 e começou X4. Então isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que eu tive um ganho de MEP no valor de 45 mil reais. Estão entendendo, galera? E agora o que eu vou ter que fazer, portanto? Eu vou chegar aqui no resultado e vou lançar ganho com MEP, receita, 45 mil reais e investimentos, 45 mil reais. Então, se nós fizermos isso aqui, nós encontraremos, portanto, o total de 108 mil reais, que vai bater com a conta que nós fizemos ali. Entendido? Beleza. Agora vamos para o ponto derradeiro, o ponto mais crucial até agora e que é o que eu peço que vocês tenham mais concentração. Vejam. 31/12 de X5. Lucro de 30 mil reais, com distribuição de dividendos no valor de 20 mil reais e constituição de reserva no valor restante. Então vamos lá. Lucro de 30 mil reais. Concentração agora, hein, galera? Com, desses lucros de 30 mil reais, distribuição de dividendos no valor de 20 e constituição de reservas no valor restante. Então, 30 mil reais, você teve dividendos no valor de 20 e reservas no valor de 10.
Mas agora vem um ponto-chave. Pessoal, agora vem um ponto-chave para a gente entender o que vai acontecer. Vejam só. Vejam só. A gente estava lá, isso aqui é a companhia ABC. Quando a companhia ABC estava lá na sua demonstração do resultado do exercício, ela apurou um lucro de R$30 mil. Beleza. Esse lucro foi transferido para o PL. R$30 mil na conta lucros acumulados. Então vejam só, o primeiro ponto que a gente vai fazer, quando nós estivermos numa situação em que tem distribuição de dividendo, a gente vai dividir. A gente vai fazer primeiro uma parte, depois outra. Então vejam, quando ela jogou esses R$30 mil para lucros acumulados, ficou assim. Ficou assim, capital social 100 mil, reserva 20, lucros acumulados R$30. Logo, o PL ficou com um total de 150. Vejam só. Então, primeiro você vai jogar o lucro acumulado aqui para o balanço. Ok. Fez isso aqui, tranquilo. Nós estamos aqui em X5. Vamos fazer a nossa continha. 90% do PL da investida, 90% de 150 mil, que dá quanto? Isso dá 135 mil. Agora vejam só, nós já tínhamos um valor inicial de 108, que é o que está lá no razonete. E nós calculamos o valor do MEP de quanto? 135. Então, o que nós temos nessa situação? Nós temos um ganho de MEP no valor de 27. E aí você vai lançar aqui, a mesma coisa de sempre. Quando você fizer isso, então o seu investimento ele vai estar atualizado pelo valor de 135 mil. Ok. Então, o lucro da ABC foi apurado na DRE lá embaixo, transferido para o PL, sem nenhuma dúvida. Só que agora nós chegamos no ponto crucial. E que ponto crucial é esse? Agora vai haver distribuição desse valor. Por quê? Porque a conta lucros acumulados, ela não pode ter saldo. Então você tem que fazer alguma coisa. E o que a questão falou? A questão falou que, olha, desses 30, você vai jogar 20 para dividendo e vai ficar com reservas no valor de
10. O que você vai fazer aqui então? Vejam só. Você vai ficar com capital social no valor de 100. Não, peraí. Você vai ficar com capital social no valor de 100. Reserva de lucros. Você já tinha 20 e constituiu mais 10. Ou seja, você vai ficar com 30. E o que vai acontecer, galera? Vejam só. Quando a companhia ABC apurou o lucro, o que ela fez? Raciocina aqui comigo, concentração máxima. Você tinha lá a DRE, e a DRE teve um saldo de 30 mil. Então, para a gente seguir a ordem dos lançamentos. Aí você encerrou a DRE, zerou as contas de resultado, que elas são zeradas ao final do exercício, e jogou isso para lucros acumulados, 30. Só que nós já falamos em aulas anteriores que a conta lucros acumulados, ela não pode ter saldo. Então você tem que distribuir isso. Você vai ter que zerar a sua conta lucros acumulados. E como que você vai zerar isso? A questão falou o seguinte, ora, você vai jogar para dividendos a pagar uma parte e a outra você vai jogar para reservas. Reserva você já tinha o valor de 20. E agora você vai fazer o que então? Você vai jogar 20 mil reais dos lucros acumulados para dividendos a pagar, 20 mil. E vai jogar 10 mil, zerando assim a sua conta lucros acumulados, para reservas. Só que a conta dividendos a pagar, galera, é uma conta de que grupo? Pergunto a vocês. Dividendos a pagar é uma conta de que grupo? É uma conta do passivo. Então vejam só, quando eu fiz todos esses lançamentos, o meu PL ficou assim, capital social 100, reserva de lucro 30 e passivo dividendos a pagar, R$20. Agora vejam só, o meu PL ele diminuiu aqui. O meu PL ele diminuiu aqui. Nesse momento que a companhia fala assim, ora, cara, eu vou te pagar dividendo. Eu pergunto a vocês, estão acontecendo duas coisas na companhia KLS. Eu quero que vocês me respondam. Qual é o percentual que a companhia KLS tem da companhia ABC? Qual é o percentual, pessoal?
é o percentual de 90%. Não é isso? Então vejam só o que está acontecendo. Quando a companhia ABC fala o seguinte, fala, cara, eu vou declarar dividendos agora, eu estou reconhecendo uma obrigação de pagar dividendos no valor de 90 mil reais, ou no valor de 20 mil reais. E eu pergunto, agora eu quero que vocês respondam, se a companhia ABC está pagando 20 mil reais de dividendos, quanto a companhia KLS tem de direito sobre esses dividendos? Qual é o valor que a KLS vai receber desse dividendo? Alguém sabe me dizer? Exatamente 90%. Então vejam só esse ponto que é um ponto crucial. O seu investimento, ele estava aqui avaliado na KLS por 135 mil. Esse era o saldo, o último saldo que a gente encontrou. Só que vejam, quando a ABC chega e fala assim, cara, olha, eu vou pagar dividendo no valor de 20. Estão acontecendo dois fatos que vão afetar a companhia KLS. Primeiro, a KLS ela vai ter um direito Que direito é esse, pessoal? E agora eu pergunto a vocês, qual é o direito que a KLS tem? Ela vai ter direito a receber os dividendos. E ao mesmo tempo, o que aconteceu com o PL da companhia ABC? Pergunto, o que aconteceu com o PL da companhia ABC quando ela declarou os dividendos? O que aconteceu com o PL da companhia ABC? O PL da companhia ABC, ele caiu de 150 para quanto? Para 130. Então, quando a companhia ABC declarou os dividendos, a KLS tem um direito, porque ela tem 90% dos dividendos que a ABC vai declarar, só que ao mesmo tempo o valor do investimento da companhia KLS vai reduzir. Vai reduzir por quê? Porque o PL da ABC caiu. Então vejam, o lançamento efetuado para que você possa registrar os dividendos pelo método da equivalência patrimonial são os seguintes. Você vai abrir aqui dividendos a receber, uma conta, um direito do ativo, e vai lançar assim, vai lançar R$18 mil, que é a sua fatia desse dividendo, e em contrapartida, o que vai acontecer?
você vai reduzir o valor do seu investimento. 18 mil. Se você fizer R$ 130.000 vezes 90%, você vai encontrar exatamente R$ 117.000. E qual que é o saldo que está agora no meu investimento? É exatamente R$ 117.000. Entendido, galera? Entenderam esses pontos? Vejam, isso é muito importante, isso tem que ficar muito claro para vocês. Quando eu comecei a estudar contabilidade pela primeira vez, lá atrás, em 2005, isso ficou muito difícil, foi muito difícil para eu entender. Eu estou tentando explicar para vocês o que eu demorei meses para aprender em apenas 1 hora. Eu espero que eu tenha conseguido aí, de alguma maneira, ter logrado êxito nessa missão. Entenderam, pessoal? Só tomar uma água aqui, enquanto vocês participam, enquanto vocês falam com a gente, enquanto vocês mandam a sua mensagem para a gente saber como é que tá aí, se os neurônios já queimaram, se a situação tá feia, se tá bonita, como é que tá. Isso cai muito em prova, galera. MEP é isso. MEP é isso. Contabilidade é isso. Quem ainda não está no nosso grupo do Facebook, Contabilidade para Concursos, grupo de estudos, tá bom? Vão ser todos muito bem-vindos. Já passamos dos 20.000 integrantes. Lembrando que esse dividendo a receber 18.000 é um direito da KLS. Então aqui, ó. Desse lado nós temos os lançamentos na KLS e desse lado nós estamos tratando da ABC. Beleza? Só mais um pouquinho e vamos embora. Então é isso. Então é importante salientar aqui o seguinte, que no método de custo, ó, o macetão de prova. No método de custo, o valor do investimento não se altera de acordo com o lucro ou prejuízo da investida, tá? Só vai alterar quando você tiver distribuição de dividendos. Então anota. Lançamento somente com a distribuição de dividendos, tá? Na verdade, não altera o investimento, você vai lançar separado.
Agora, no MAP, o resultado da investida reflete na investidora. E, além disso, quando você recebe dividendos, eles diminuem o valor do investimento. Tá bom? Só para consolidar, então, esse ponto que é muito, 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 muito importante. Ok, pessoal? Entendido? Agora, Gabriel, mais uma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Vejam só. Pode acontecer de eu ter um resultado muito, muito, muito negativo na equivalência patrimonial. E esse resultado foi tão ruim no MAP que ele ultrapassou o valor do investimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha aqui um investimento avaliado pelo MEP no montante de R$100.000 e o meu resultado na investida, tá? A companhia investida, ela teve um resultado tão ruim que depois que eu fiz as contas do MEP, o meu investimento com MEP ficaria avaliado em R$120.000 negativo. Então, o que acontece? Quando você tem um investimento, o resultado lá na investida foi tão ruim que quando você computar o investimento avaliado pelo MEP, ele vai ficar negativo, o que você vai fazer? Por exemplo, vejam só, você tem aqui e o seu prejuízo com o MEP foi de 120.
que você vai fazer, galera? E olha só, isso caiu na prova de auditor fiscal da Receita Federal, um dos concursos mais difíceis já existentes. Quando você tem uma perda com MEP que ultrapassa o valor do seu investimento, o que você vai analisar? Bom, se é uma coligada, normal, você vai zerar o investimento. Primeira hipótese, é uma coligada normal. Você vai zerar o investimento. Você vai fazer aqui. Sua perda vai estar limitada a 100, portanto. Você vai registrar aqui uma perda de 100 e vai zerar o investimento. Agora, nós estamos falando de uma coligada que tem negócios relevantes com a investida, tá? A investidora tem negócios relevantes com a investida, operações materiais. Ou quando nós estamos diante de uma controladora, uma relação de controle, nessa hipótese, o que você faz? Nessa hipótese, você vai zerar o investimento e reconhece um passivo da diferença. Entendido? Então vejam só. No caso aqui da coligada, esse primeiro, você faz o que com a perda de 20? Você não faz nada, porque essa perda, isso é uma regra do direito empresarial, você não vai ter essa perda, você não é obrigado a suportar uma perda ali maior do que o valor do seu investimento. Você perdeu 100, perdeu. Você não pode ser chamado a responder pelos 20, porque a sua responsabilidade ela está limitada às ações subscritas. Isso é uma regra que vem lá do direito empresarial, beleza? Agora, quando você tem negócios relevantes ou quando você está diante de um controle, aí você pode ser chamado a responder. Aí nessa hipótese, o que você vai fazer? Você vai zerar o seu investimento, vai registrar aqui uma perda com MEP no valor de 120, vai zerar o seu investimento e vai reconhecer um passivo pela diferença aí de 20 mil reais. Entenderam? Vejam só.
Olha lá, ESAF, Receita Federal Auditor 2012. A empresa controladora SA, companhia de capital aberto, apura um resultado negativo de equivalência patrimonial que ultrapassa o valor total de seu investimento na companhia, na empresa adquirida SA, em R$400 mil. A empresa controladora SA não pode deixar de aplicar recursos na investida, uma vez que ela é a única fornecedora de matéria-prima estratégica para o seu negócio. Dessa forma, deve a investidora registrar o valor da equivalência a crédito do investimento, ainda que ultrapasse o valor total do investimento efetuado, a crédito de uma provisão no passivo para reconhecer a perda no investimento, a crédito de uma provisão no ativo redutora do investimento, a débito do investimento, ainda que o valor ultrapasse o total do investimento efetuado, a débito de uma reserva de capital, gerando uma cobertura para as perdas. E aí, galera? Vejam só. Então a questão foi um pouco mal redigida, mas o que você tem que entender? Você tem que entender que se trata de uma coligada com operações materiais, operações relevantes. O que acontece? Nesse caso, nós temos aquela regra que é o seguinte: bom, você vai zerar o valor do investimento e vai reconhecer o restante como uma provisão no passivo. Um passivo de prazo ou valor incerto, uma provisão. Então vejam, ela vai fazer o quê? Bom, ela vai registrar crédito de uma provisão para reconhecer a perda no investimento. A questão, como muitas questões da ESAF, ela foi um tanto quanto imprecisa, porque ela deveria dizer que esse valor que vai ficar como uma provisão é somente o valor do excesso. É somente aquele excesso, aquele valor que ultrapassar o valor do investimento. Beleza, galera? Gabarito letra B. Se cair novamente isso aqui, vocês vão errar? Não. Não vão errar se cair em nenhum concurso mais. Ok? Então, seguindo o baile. Agora, vamos falar de outro ponto que é um ponto bem peculiar. Que é o seguinte. Você sabe o que é mais-valia? Você sabe o que é goodwill? Você sabe o que é? Bom, vejam só, isso cai muito em prova. Quando a gente adquire uma participação societária, quando a gente compra uma parte de uma empresa, né, não necessariamente você vai pagar o valor patrimonial. Bom, se você está comprando ações de uma outra empresa, você não vai pagar o valor que está lá, o valor contábil por essa participação. Geralmente você vai pagar um pouquinho a mais, ou você vai pagar menos, depende da pichincha ou não que você vai encontrar. Então esse valor que você vai pagar mais, ele pode ser porque vai ter uma lucratividade futura, ou se você for pagar menos é porque ela não vale mais tanto quanto ela já valeu.
Depende. Então, a aquisição de um investimento, ela pode conter uma coisa que é chamada mais-valia, ela pode conter uma coisa que é chamada goodwill. Vamos explicar então melhor esse ponto. Vejam só. Quando você adquire, tá? Quando você adquire esse investimento, o que vai acontecer? Vamos supor que você tem aqui você está adquirindo ações. Que tem um valor contábil de R$70 mil, tem um valor justo de 80. Valor justo, para quem não se lembra, é o valor de mercado. E você pagou R$100 mil. Então tá aqui a nossa situação aí. A situação em que a gente se encontra. O que acontece? O valor pago menos o valor justo. Vejam, o valor de mercado é 80. Né? Que seria se você comprasse numa transação sem favorecimento essas ações. Mas você pagou 100. Isso aí, pessoal, é chamado de goodwill. Goodwill também é conhecido como ágio por expectativa de rentabilidade futura. Vejam, você tinha um valor de mercado de 80, mas você pagou 100. Então, se você pagou 100, não é porque você é bonzinho, é porque tem uma expectativa de que isso você vai ter um lucro maior, né? Senão, você está no mercado, não tem bobinho no mercado. O que vai acontecer? Valor pago menos valor justo é o chamado goodwill. E aqui vai ser o valor de R$20 mil. Agora, o valor contábil, né? Valor contábil é aquele valor que está registrado lá nos seus balanços, ele é 70. Só que o valor de mercado, ele é 80. Como que isso se explica? Isso se explica por uma coisa que a gente estuda lá no direito empresarial, que se chama aviamento. O que é o aviamento? É o seguinte, quando você tem um conjunto de ativos, quando você tem um conjunto de bens que está trabalhando em conjunto, esse conjunto de ativos sinergicamente, eles valem mais do que a soma de cada ativo individualmente. Não é mesmo, galera? Então, se você pegar, por exemplo, o meu estúdio, o estúdio aqui da minha casa,
que é composto por vários equipamentos e por um cachorro, o pitoco. Se você pegar o valor contábil de cada um, ele vai ser X. Mas como há toda uma funcionalidade para gravar, localização, não sei o que, etc., ele vale um pouco a mais, ele tem um valor de mercado maior. E esse valor ele é chamado de mais-valia. R$10.000. Então vejam, isso é o conceito que vai cair na sua prova. Esse é o conceito que vai cair na sua prova, galera. É assim que vai aparecer. Não tenham dúvidas. Tá? Não tenham dúvidas. E aí você vai lançar isso como? Anotem. No balanço individual, é aquele que é de uma empresa só. Às vezes você tem um grupo de empresas, você tem sociedades que elas são obrigadas a apresentar o balanço de várias empresas como se fosse de uma só. Mas aqui nós estamos falando do balanço individual. Uma empresa só que está comprando ações de outra. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai lançar tudo como conta e investimento. Você pode se você quiser controlar isso aqui em subcontas. Você pode dividir a mais-valia, o goodwill, e lançar assim: investimento, valor patrimonial 70, investimento, mais-valia 10, investimento, goodwill 20 e caixa 100. Mas no balanço individual fica tudo classificado dentro do investimento. Beleza? Você não vai separar nada. Agora, só vou falar para efeito, para que você entenda, que nas demonstrações consolidadas isso muda. Nós não vamos estudar consolidação agora, tá? Consolidação é uma matéria que cai em muitos editais mais avançados. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Quando for oportuno, nós falaremos. Nas demonstrações consolidadas, o que acontece? O goodwill, ele fica no intangível. E a mais-valia é eliminada com os ativos e passivos que deram origem. Então a mais-valia no balanço consolidado, ela é eliminada, tá? Contra os ativos e passivos que lhe deram origem. Então se você essa mais-valia é decorrente desse ativo, é decorrente daquilo, você vai eliminar. Já o goodwill, ele vai ser reclassificado no
intangível. Pessoal, isso aqui você não precisa entender agora, você só precisa ter esse discernimento. Um outro ponto que é importante, vocês lembram? Vejam só. Vocês lembram que quando nós estudamos classificação de contas, nós falamos assim, nós falamos que no ativo intangível ficam classificados os bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa, inclusive o fundo de comércio adquirido. Vocês lembram disso? Inclusive o fundo de comércio adquirido. E lá atrás, quando nós falamos assim, olha, esse fundo de comércio adquirido, ele se refere ao ativo, ao goodwill, vocês lembram disso? Essa expressão, na verdade, a Lei 6.404, isso já caiu em prova, ela está incorreta. Incorreta não, ela não está tecnicamente perfeita. Por quê? Porque está falando o seguinte, olha, o goodwill, a Lei 6.404 fala assim, no ativo intangível ficam classificados os bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, inclusive o fundo de comércio adquirido. Fundo de comércio adquirido é um sinônimo para goodwill. Só que eu pergunto, em ambos os balanços, no individual e no consolidado, o goodwill é classificado no intangível? Sim ou não? Não. Vejam só. Eu falei aqui para vocês, no balanço individual, você vai classificar tudo ali como investimento. Você pagou 100, o valor pago é 100. Se você quiser, você pode controlar esses subcontas, mas o goodwill que está dentro desse investimento, ele vai ficar classificado como investimento. Apenas nas demonstrações consolidadas é que o fundo de comércio adquirido, o goodwill, vai ficar no intangível. Olha aí que ponto mais avançado. Mas ótimo, lindo para aparecer numa prova de contabilidade. Entenderam, galera? Esse ponto é crucial para que vocês entendam. Além disso, Gabriel, pode acontecer então o seguinte, eu pagar menos por essa empresa do que o valor justo? Pode acontecer isso? Pode. Entenderam, galera? Sim ou não? Esse negócio do goodwill aí no... É simples, eu vou esquematizar aqui, vocês vão entender. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Galera, rapadura é doce, mas não é mole. Essa questão é aquela questão que separa quem? Separa os homens dos meninos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Agora vai ficar mole. O que vocês não me pedem chorando, que eu não faço sorrindo, não é mesmo? Vamos lá. Olha aqui. Trouxe aqui, coloquei aqui. Artigo 1796. Ficam classificados no intangível os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Então, isso aqui, esse inciso do artigo 179, nós já estudamos. E lá atrás nós falamos que essa expressão fundo de comércio adquirido refere-se ao chamado goodwill. E que o goodwill
ele também pode ser reconhecido como ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é o que nós estudamos ali. Só que, tecnicamente, a Lei 6.404, ela está imprecisa. Por quê? Porque o goodwill no balanço individual ele vai ficar classificado onde, pessoal? Ele vai ficar classificado na conta investimentos. Agora, o goodwill no balanço consolidado, que é aquele balanço que várias companhias de um mesmo grupo, etc., elas precisam publicar, o goodwill vai ficar onde? O goodwill fica no intangível. Só isso, tá? Grave assim por enquanto. Isso já caiu em prova. Beleza. Além disso, tem uma outra situação, que é a situação que é o seguinte. Vejam só. Bom, vamos explicar outra situação, que é quando você paga menos do que o valor de mercado. Então, quando você paga menos que o valor de mercado, o que você tem, pessoal? Olha só. Você tem aqui um valor justo, né, que é um valor de mercado de 80. Você tem um valor contábil de 60 e você pagou R$70. Vejam, você pagou menos do que o valor de mercado. Nessa hipótese, quando você paga menos que o valor de mercado, você tem na visão aí da contabilidade que a gente chama de compra vantajosa. É o que você chama de compra vantajosa. E vejam só, então você vai ter que registrar o seu investimento pelo valor justo. Ele vai ficar registrado pelo valor justo. Você vai abrir aqui uma conta. Débito. Investimento. 80. Que é registrado pelo valor justo. Você vai abrir aqui crédito conta caixa pelo valor que saiu do caixa, que foi 70. E vai registrar o quê?
vai registrar uma receita chamada de compra vantajosa no valor de 10. Entenderam, meu povo? Entenderam? Então, sobre MEP, essa era a parte teórica que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Então, sobre MEP, essa é a parte teórica, a parte principal, aí essa parte mais básica que pode aparecer na sua prova. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar para resolver as questões. Então, nós fizemos aí uma parte muito boa de conteúdo teórico sobre método da equivalência patrimonial. Praticamente tudo que você precisa saber para sua prova, vocês vão ver. E daqui a pouquinho a gente vai começar a resolver questões para fixar, para ver como que as bancas cobram isso daí, como que isso daí aparece na sua prova. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Agradeço.